O que era aquela coisa na água, o tal de vigia que atacou a Sociedade do Anel perto da entrada de Moria? Qual era a história por trás daquele monstro cheio de tentáculos? Para as minas! E o quão poderoso ele realmente era? A gente só vê o vigia na água uma única vez em O Senhor dos Anéis, bem na hora em que a sociedade está prestes a entrar em Moria. A cena é rápida. O grupo tenta abrir o portão, a criatura aparece, acontece uma luta curta e pronto, ela some. Mas mesmo sendo uma aparição curta, já dá para perceber que não era um bicho qualquer. Ele era forte, inteligente e claramente perigoso. Vamos começar lembrando essa cena para entender melhor o que rolou e depois tentar descobrir de onde veio esse ser misterioso. Quando a sociedade se aproximou do portão oeste de Moria, às portas de Durin, eles encontraram um lago estranho, de água parada, bloqueando o caminho. Antes, um riacho chamado Círanum passava por ali, mas parece que algo ou alguém represou o curso do rio. Essa é uma pista importante e a gente volta nela daqui a pouco. Enquanto Gandalf tentava lembrar a senha para abrir o portão, o grupo ficou bem perto da beira da água. Boromir, irritado, acabou jogando uma pedra no lago. Sim, foi ele, não o Pippin como no filme. Sempre tudo é culpa do Pippin. Mal a pedra tocou a água, algo se mexeu lá embaixo. Ondas começaram a se espalhar e, de repente, um tentáculo enorme saiu e agarrou Frodo pelo tornozelo, puxando ele para dentro. Sam reagiu na hora, pegou sua faca e cortou o tentáculo, libertando o amigo. O grupo correu para dentro de Moria enquanto vários outros tentáculos saíam da água, tentando pegar todos. O texto diz que dezenas deles se esticavam pela margem e até tocavam as portas. Um deles se enrolou sobre a entrada, brilhando na luz das estrelas. Gandalf se virou, pensando se devia fechar as portas de dentro, mas nem teve tempo. A criatura já tinha enrolado seus braços nas duas metades da porta e as puxou com tanta força que elas se fecharam num estrondo, mergulhando tudo na escuridão. Diferente do que vemos no filme, o livro nunca descreve o rosto ou o corpo do vigia na água. Tudo o que aparece são os tentáculos. Frodo, assustado, pergunta a Gandalf o que era aquilo, dizendo que sentiu algo horrível assim que seu pé tocou a água. Gandalf responde que não sabia exatamente o que era, mas percebeu que os tentáculos agiam com propósito, como se fossem ligados por uma mente. E completa dizendo que existem criaturas muito mais antigas e sombrias que os orcs nas profundezas das montanhas. Ele ainda pensa, sem dizer em voz alta, que o monstro parece ter escolhido Frodo de propósito, talvez por sentir o poder do Um Anel. A grande pergunta que fica é: o que era esse tal de vigia na água? De onde veio e o que estava fazendo naquele lago sombrio, bloqueando o caminho para Moria? A história parece ter acontecido mais ou menos assim. Há muito tempo, o lago que ficava em frente a Moria nem existia. No lugar dele, havia uma estrada que levava direto até as portas de Durin, com um pequeno rio, o Círanum, passando pelo vale. Era assim que Gandalf se lembrava, já que ele já tinha estado ali antes. Mas tudo mudou no ano 2989 da Terceira Era, quando Balin liderou uma expedição para tentar reconquistar Moria dos orcs. No começo, tudo deu certo.
Por cerca de 5 anos, os anões conseguiram viver ali sem grandes problemas. Só que os orcs voltaram a atacar, invadindo pelo portão leste. Balin acabou sendo morto e os anões tentaram fugir para o oeste pelas portas de Durin. Mais tarde, Gandalf leu o relato deixado pelos anões e nele estava escrito algo estranho. A água chega até a parede no portão oeste. O vigia na água levou muitos dos nossos. Não podemos sair. É uma armadilha. Juntando tudo isso, parece que antes do ataque final dos orcs, alguém, provavelmente eles mesmos, represaram o rio, criando um lago que cobriu todo o vale até chegar às portas. E foi nesse lago recém-formado que o vigia apareceu. Ele provavelmente veio das águas profundas que existem embaixo das montanhas e se instalou ali, impedindo qualquer um de sair de Moria. Durante cerca de 30 anos ele ficou lá, esperando. O fato de os orcs não terem colocado guardas naquela entrada mostra que eles estavam tranquilos, confiantes de que o vigia tomaria conta da área. Era como se fosse uma espécie de cão de guarda, ou talvez uma lula de guarda, deixada para proteger o local. Mas esse vigia na água era muito mais do que isso. Ele parecia ser uma criatura antiga, poderosa e com uma força absurda. Ele arrancava árvores, destruía pedra e metal como se não fosse nada. E definitivamente não era uma criatura comum, nem algo natural. Tolkien descreve o tentáculo do vigia de um jeito bem estranho. Ele era longo, verde claro, brilhava um pouco e era úmido. Na ponta tinha algo parecido com dedos que seguravam o pé de Frodo e tentaram puxá-lo para dentro da água. Isso não é um tentáculo de um polvo comum. Era algo que rastejava para fora da água, se movia com vontade própria e parecia vivo de um jeito diferente. A força dele era assustadora. O cheiro era podre e o simples toque da água já deixava Frodo enjoado. Gandalf e o grupo nem pensaram em lutar, fugiram na hora. Os próprios anões anos antes preferiram encarar um exército inteiro de orcs do que enfrentar aquele monstro. E um detalhe deixou Gandalf ainda mais inquieto. O vigia na água atacou direto o portador do anel, Frodo. Não foi Boromir que tinha jogado a pedra, nem Gandalf que era o líder, e nem o Ponybill que seria uma presa fácil. Isso fez o mago desconfiar que o ataque não foi por acaso. O monstro parecia saber quem estava carregando o anel. Era como se tivesse uma maldade consciente ali, um tipo de inteligência obscura. Gandalf mesmo disse que há criaturas mais antigas e terríveis do que os orcs escondidos nas profundezas do mundo, e o vigia parecia ser uma delas. A água do lago era descrita como escura, suja e sem vida. As árvores e plantas ao redor estavam apodrecendo. Era como se o mal que habitava lá tivesse contaminado tudo à sua volta. Algo muito típico nas histórias de Tolkien, onde o mal sempre corrompe a natureza. Mesmo assim, Tolkien nunca explica de verdade o que esse vigia era. A gente só tem pequenas descrições dos tentáculos e algumas falas do Gandalf. Nem o nome é realmente um nome, vigia na água ou observador na água. É só como os anões o chamavam, uma forma de descrevê-lo. A única pista concreta vem das próprias palavras de Gandalf. Ele diz que ele veio das águas escuras sob as montanhas. E mais tarde, quando Gandalf e o Balrog caem da ponte de Khazad-dûm, eles acabam mergulhando em águas profundas, além da luz e do conhecimento. Talvez esse vigia tenha vindo de um lugar como esse,
Um abismo onde vivem coisas antigas, esquecidas e muito mais perigosas do que qualquer orc? E o que será que se esconde lá embaixo? Gandalf nunca explica, e talvez seja melhor assim, porque algumas coisas na Terra-média são tão antigas e assustadoras que é melhor nem saber o que realmente são. Bom, o Gandalf explica que os orcs surgiram quando Morgoth fez experiências sombrias e cruéis com elfos capturados antes mesmo da Primeira Era. Só que Gandalf também diz que existem criaturas ainda mais antigas e horríveis do que os próprios orcs. Isso nos leva a duas possibilidades sobre o que o Vigia na Água realmente era. A primeira ideia é que ele possa ter sido mais uma criação distorcida de Morgoth, um tipo de teste antes dos orcs. Talvez uma criatura feita a partir de seres do mar, como um polvo ou algo parecido, mas corrompido pela escuridão. Isso explicaria o porquê do Vigia na Água ter algumas características familiares, mas também detalhes estranhos, como os tentáculos com dedos. Nos textos mais antigos de Tolkien, existem várias menções a criaturas criadas por Morgoth na Primeira Era, não apenas orcs e lobos, mas também monstros e seres das sombras. O Vigia na Água poderia ser um deles, uma das muitas aberrações que sobreviveram escondidas sob as montanhas sombrias depois da derrota de seu mestre. A segunda possibilidade é ainda mais sombria. Depois que Gandalf e o Balrog caíram da ponte de Khazad-dûm, eles despencaram em águas profundas, onde o fogo do Balrog se apagou. Gandalf contou depois que o monstro tentou fugir por túneis escuros. Túneis que não haviam sido feitos pelos anões, mas por coisas sem nome. Criaturas que vivem muito, muito abaixo da terra. Ele diz que nem mesmo Sauron conhece essas coisas. Elas são muito mais antigas que ele. E Gandalf termina dizendo que foi até lá, mas prefere não contar o que viu para não escurecer a luz do dia. Ou seja, há lugares e criaturas tão antigas e terríveis que nem o próprio Gandalf quis descrever. Essas coisas sem nome, que vivem nos túneis e lagos nas profundezas do mundo, são um dos maiores mistérios da obra de Tolkien. O autor sempre deixou essas partes em aberto, justamente para manter o mistério. E eu já fiz um vídeo sobre as criaturas sem nome que viviam nas profundezas de Moria. Eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês assistirem depois. Assim como Tolkien nunca explicou completamente quem era Tom Bombadil ou os gigantes que aparecem em alguns momentos, ele também deixou sem resposta o que existia lá embaixo, nos confins da Terra-média. Então é possível que o Vigia na Água fosse uma dessas criaturas sem nome, um ser antigo que vivia nas profundezas e acabou chegando até o lago de Moria, talvez trazido à tona pelos orcs ou até pelo próprio Balrog. Mas o que aconteceu com ele depois que a Sociedade do Anel fugiu para dentro de Moria? Tolkien nunca menciona, porém algumas pistas ajudam a imaginar. A represa feita pelos orcs que criou o lago não era totalmente firme. Parte da água ainda escorria. Quando a sociedade chegou ali, o nível da água já estava mais baixo do que no tempo da expedição de Balin. Ou seja, com o passar dos anos, o lago foi diminuindo cada vez mais. E quando Durin VII voltou a Moria na Quarta Era, liderando os anões para restaurar Khazad-dûm, não há nenhum registro do Vigia na Água. Isso indica que conforme o lago secou, ele simplesmente voltou para o lugar de onde veio, as profundezas, os túneis e as cavernas onde vivem as coisas que nem mesmo Sauron ousava enfrentar. Se ele ainda existe, está lá embaixo, nas sombras, junto dessas criaturas antigas e sem nome.
esperando, vigiando. Então, por hoje é isso. Não deixe de me falar o que você achou do vídeo de hoje. E por favor, não se esqueça de se inscrever para ajudar o meu canal a crescer. E ative o sininho das notificações para ficar por dentro quando eu postar um vídeo novo por aqui. Até mais! Agora só temos uma opção.